Obrigado, Érica. Mande suas perguntas para a Érica no WhatsApp da Rádio Esplanada 13 99684 0422 ou também pelo nosso blog da Rádio Esplanada. Érica, aqui vai a primeira pergunta. Você foi candidata a Miss Brasil Internacional. Em que ano? E como foi essa experiência na sua vida? Foi em 1995. Foi muito bom, mas assim, eu sempre vim já de vários outros concursos, né? Porque todo concurso que eu entrava, eu sempre ganhava em primeiro lugar. E era até meio chato isso, porque quando eu chegava nos concursos, às vezes as moças brigavam. Não, você de novo? Então era meio ruim isso. Mas assim, quando eu fui candidata ao Miss Brasil, foi muito bom. Eu representei Santa Catarina. E foi muito importante, porque eu fiz bastante trabalhos filantrópicos com crianças carentes, e isso é muito gratificante, né? Porque as pessoas, elas veem essa parte do concurso de Miss só como beleza, mas não é bem isso. Você tem que colocar na cabeça que uma Miss, ela não é só um rostinho, um corpo bonito, ela tem que fazer trabalhos para a sociedade, para as pessoas, ela tem que buscar ajuda de empresários, para as comunidades, até para o próprio governo da cidade dela, né? Então, assim, é muito importante a parte de ser Miss, né? Porque a pessoa não fica só naquela coisa só de desfile. Então, isso quer dizer que você contribuiu muito para o sucesso da região, porque nossa região aqui de Santos, São Vicente, Praia Grande, é uma região rica de mulheres bonitas, e não basta ser só bonita, tem que ter talento. Então você, na década de 90, né, o concurso Miss Brasil, você ganhou em 95. Mas antes disso, eu vi aqui a sua extensa lista, você começou em 89. Sim, em 89. E chega mais pertinho. Tá pertinho. Então, foi em 89 e, assim, ia desfilando, fazendo os concursos. Eu fui Miss São Vicente, Miss Santos, Miss Guarujá, Miss Sírio-Libanês, vários outros concursos, até Miss Sertaneja, né? Apareci na revista Moda e Viola. Foi muito gostoso eu ficar com aquela parte dos sertanejos, que era moda, né? Muito gostoso isso. Participei do Canário de Ouro. E era chamada para ser juradas em muitos outros concursos, que nem teve um concurso da Miss São Vicente 2017 que eu fui jurada aqui em São Vicente. E é muito importante, você vai lá, você mostra que você está se preocupando com a cidade, porque a gente tem que também participar de tudo. A cidade, ela não pode ser excluída, ela tem que participar na parte dos esportes, na parte da beleza, da educação, da saúde. Ela tem que mostrar que a cidade realmente está viva e não abandonada. Então isso trazia um retorno também para as cidades que você saía candidata, né? Sim, porque você representa, né? Você leva aquela bandeira, né? Também você tá com a faixa da Miss, né? Da cidade, e você representa a cidade, é uma responsabilidade. Legal, Érica, legal. Bom, a nossa segunda pergunta é o seguinte: você participou como candidata a vereadora pela cidade de São Vicente. O que você achou da eleição agora, nesse tempo de pandemia? Então, as eleições, né? Eu participei, eu achei assim muito gostoso conversar com as pessoas, né? Foi muito importante isso, porque as pessoas, elas ainda estavam meio reclusas, né? Devido à pandemia, estavam muito assustadas. E quando teve as eleições, assim, praticamente o governo liberou, né? Que todo mundo na rua fizesse campanha. E assim, a gente estava fazendo, falei com mais de 5.000 pessoas. Você começa a ouvir, às vezes as pessoas, elas são agressivas, né? Porque a parte da política é assim: todo político, quando chega a época de eleição, vai lá, vai na feira, vai na rua, vai em todo lugar e promete o mundo e o fundo. E depois que ele vence a eleição, ele não faz nada. Então, quando você chega assim perto das pessoas, as pessoas, às vezes elas são agressivas, às vezes elas não querem nem saber, outras são educadas, são carinhosas, vão, conversam contigo, mas a maioria tudo descrente dos políticos, porque eles estão cansados. Aqui em São Vicente mesmo, a gente já vem de vários governos que não fizeram nada pela cidade,
E quando a gente chegou lá na rua pedindo voto, a pessoa falou, não, vocês sempre aparecem na época da eleição, mas depois vocês somem tudo. Então, assim, a gente tem que resgatar essa parte da política, mas com políticos honestos. E que depois que você começa a ver os políticos que começam a ser candidatos, tudo, você vê que eles fazem muito teatro. E a gente não tem político honesto. Eu até agora não consegui ver político honesto. Eu tenho, assim, eu apoio o Bolsonaro. Agora, até inclusive, porque eu era do time do Caio Amado, tudo, e eu fui excluída do time porque eu apoio o Bolsonaro e porque eu elogiei o colégio militar. Então, assim, cadê a democracia, né? E, assim, eles não aceitam que a pessoa seja de direita. Foi isso que eu cheguei à conclusão. Porque por que eu fui excluída só porque eu apoio o Bolsonaro e porque eu elogiei o colégio militar? O colégio militar assim, é uma oportunidade para a criança, para o adolescente, que hoje em dia você vai ver as escolas públicas, elas estão muito abandonadas. E nenhum governador, nenhum prefeito, ninguém faz nada pelas escolas públicas porque eles querem que o povo ele fique chucro, que ele seja ignorante e que ele não tenha voz, entendeu? Porque se a pessoa não tem conhecimentos, ela acaba aceitando tudo que o político fala. Então, a gente tem que mudar essa situação. Se o Bolsonaro chegou e ofereceu o colégio militar, que é um colégio que você não vai pagar uniforme, você não vai pagar alimentação, você não vai pagar material, você não vai pagar a segurança do local. Você vai ter um futuro, porque você vai ser direcionado para estudar e você vai ter condições de estar competindo com outras pessoas que estudam em colégios particulares, que nem os meus filhos, eles estudam em colégio particular. Mas se tivesse aqui na parte da área insular, no colégio militar, eu ia ser a primeira da fila para querer colocar meus filhos no colégio militar. Porque é uma oportunidade, assim, eu acredito que ninguém deva perder. Não deva perder a oportunidade, devia ter mais colégios militares. Legal, essa é a Érica Gasbarro, Miss Brasil 1995 e candidata a vereadora o ano passado, pela cidade de São Vicente. Estamos batendo um papo aqui ao vivo. Mande sua pergunta para a Érica pelo 13 996840422 ou pela nossa página do Facebook, que estamos ao vivo. Érica, mais uma pergunta aqui, ó. Você costuma dizer uma frase que é bem bacana, que você não tem político de estimação, mas que aprecia uma boa gestão, seja em qual área for, tanto federal, estadual ou municipal. Como você está vendo este primeiro mês de governo Caio Amado na Prefeitura de São Vicente? Então, eu não tenho... Só completando, você que foi candidata... Pelo Caio, né? Eu apoiei pelo o Caio partido Amado. dele, né? Sim. Assim, eu não tenho mesmo político de estimação, tanto em campanha, quando eu conversava com o Caio, eu falava assim, olha, é assim, eu tô te apoiando, mas se você pisar na bola, se você fizer coisa errada, eu não vou ficar do seu lado. Isso eu sempre falei, eu sou bem honesta. Então é assim, agora o começo da gestão do Caio Amado, eu tô vendo muita contratação, que são pessoas só que vêm de fora. Não está valorizando as pessoas da cidade, que assim, é o Vicentino que está lá, que chegou na eleição e apoiou ele, votou no prefeito, e assim, ele só está trazendo pessoas de fora, ele está favorecendo o Partido DEM, o Partido Podemos, e isso é meio chato, porque assim, o gestor ele acaba ficando com o rabo preso, né? Porque ele pediu favores para os deputados, essas pessoas, tudo que ele diz que vai trazer verbas para a cidade, e ele acaba dando emprego para as pessoas que os partidos e esses deputados acabam falando, né, para ele contratar. Então, assim, eu não vejo ainda um bom governo, eu estou meio desacreditada, e ele precisa mostrar trabalho para mim, parar de contratar essas pessoas. Seria muito importante se nessa parte dos salários, se eles tivessem mais consciência, porque que nem ele fala muito que a gente tem uma dívida de 700 milhões. Tá, a gente tem uma dívida de 700 milhões, mas a gente só vai conseguir sanar uma parte da dívida se a gente parar de ter muitos gastos, muita contratação desnecessária.
Então, se você começar a suprir mais essa parte de funcionários, ó, esses aqui eles vão fazer isso, mas se você contrata o funcionário e ele vai realmente trabalhar na função e também vai fazer outras coisas para poder mostrar o trabalho dele. Não é só você ter o título de secretário, ter o título de adjunto, de vice, de prefeito. Você não é só ter o título, você tem que realmente mostrar trabalho, porque toda gestão é como se fosse uma empresa. Você tem uma loja, uma empresa, você contrata os funcionários. Se os seus funcionários não mostram trabalho, você tem que mandar embora e contratar outros. Isso que eu acho que os políticos deveriam ser, que não é assim, né? Os políticos, eles entram e a gente tem que aturar eles. Isso é chato. Érica, duas coisinhas aqui que tá chegando pelas nossas redes sociais, ó. Um ouvinte perguntou aqui, ó, mas nesse caso, São Vicente não tem que ser de direita nem de esquerda, né? Uma posição aqui. Outra pergunta que está falando aqui, ó, em relação desse pessoal, não seria aquele pessoal técnico que ele diz dar preferência? Isso estão falando do prefeito, né? Sim. Duas perguntinhas para você. Assim, a gente tem que ter democracia. Eu não sou contra quem é da esquerda e assim, eu não chego e falo assim, todo mundo tem que ser da direita. Acho que a democracia é muito importante. Precisa ter pessoas diferentes, com opiniões diferentes, para todo mundo chegar e mostrar ideias, mostrar o crescimento, porque assim, como é que uma cidade vai crescer se você só tem um tipo de governo? Você tem que ter várias pessoas, porque um vai fiscalizando o outro. Se, por exemplo, o Caio está fazendo tal coisa, se todo mundo amar o Caio, vai só ter puxa-saco, se ele fizer uma coisa errada, você não vai ver. Precisa ter as pessoas da oposição, precisa ter as pessoas que apoiam, precisa ter de tudo. Então, assim, eu não digo que a pessoa tem que dizer assim, só vamos ser de direita. Não, tem que ter direita, tem que ter esquerda, tem que ter o centrão, tem que ter tudo. Contanto que a gente cresça, a gente coloca uma coisa na cabeça, é para crescer. Tem que ter oposição, a situação, mas tem que ter oposição também, né? Sim. Próxima pergunta aqui, Érica. Você tem alguns projetos sociais aqui na cidade de São Vicente. Quais são? E fala um pouquinho deles para o ouvinte da Rádio Esplanada. Então, eu gostaria muito de trazer um hospital. Só um momentinho, antes que eu esqueça aqui, ó. Desculpa, Érica. Aquela pergunta anterior foi da Isabel, da Vila Valença. Obrigado, Isabel, pela pergunta. Vão mandando suas perguntas para a Érica Gasbarro. Vamos lá. Então vamos lá, você tem alguns projetos sociais. Sim. Quais são? Então, eu gostaria de trazer um hospital para a nossa região, que é muito importante. A gente não tem nada aqui que trabalhe a parte do câncer. O meu pai, ele morreu de câncer da próstata. Então, assim, aqui na Baixada Santista, a gente tem a Santa Casa, a Beneficência Portuguesa. Eles atendem pessoas que têm câncer, mas são muitas pessoas, a demanda é muito grande que vem de Itapera Grande, Itanhaém, Peruíbe, Cubatão, Santos, todo lugar da região vai tudo na Santa Casa Beneficência. Então, não tem vaga para todo mundo. A gente precisa trazer um hospital de verdade aqui, que nem eu morei na cidade de Piracicaba, e lá o prefeito ele trouxe um hospital regional, que ele até é ministrado pela Unicamp. Uma parte toda do hospital, eles que comandam, eles que cuidam. Então, assim, é muito importante porque o hospital é um hospital que vai fazer cirurgias, exames, vai fazer tratamentos. E, assim, a gente tem que ter um hospital aqui. E eu gostaria também de estar fazendo projetos para crianças, para colocar as crianças na parte dos esportes e da cultura também, para a gente poder resgatar essa parte da cultura, mas da cultura de verdade, né? Eu sou artista plástica. Mas quando eu vejo na internet, assim, muitas artes que apresentam esses artistas, entre aspas, que não são artistas, que mostra pessoas nuas, que mostra sexo, que fica vandalizando a arte. Eu acho assim que a gente tem que resgatar aquela arte antiga, que é a arte de verdade, a arte que a criança vai lá, vai saber o que é pintura, vai saber o que é a poesia, o que é a parte do teatro, mas uma coisa verdadeira, uma coisa que a criança vai aprender e não ela vai chegar e vai começar a aprender coisas erradas, né? Que é o que mais acontece. Os artistas que entram nas secretarias de cultura das cidades, eles acabam banalizando e fazendo com que as crianças entendam a arte de uma maneira torta. E não é muito legal isso. Então, assim, um dos projetos que eu gostaria de trazer é a parte da cultura, dos esportes e essa parte do hospital, que é muito importante. Legal, olha aí, prefeito, a oportunidade está aqui, ó.
Sabe o que está falando, tem projeto para a cidade. Érica, chegou uma pergunta aqui do ouvinte Cristiano, do Jardim Rio Branco. Isso, inclusive, estava aqui na nossa pauta. Ó. Você pretende fazer algum projeto pela cidade e se candidatar novamente? Sim, eu pretendo me candidatar a deputada e, assim, vou batalhar bastante, porque se eu conseguir ser eleita, eu vou poder trazer coisas para a nossa cidade, trazer verbas, ajudar os gestores. Então, assim, e ajudar a nossa cidade a crescer, que a nossa cidade, ela parou no tempo. Você pode ver que tanto Praia Grande, Santos, eu ando muito a pé, sabe, cara? Eu ando muito a pé. Então, assim, eu venho de Santos para São Vicente a pé. A gente caminha no calçadão lindo, tudo bem cuidado, a calçada direitinho, a rua. Aí a gente chega em São Vicente, parece que a gente entrou no sertão, né? Assim, cheio de mato, tudo bagunçado, as ruas esburacadas. Então, assim, a gente tem que pegar e eleger pessoas que vão cuidar da nossa cidade, que vai realmente falar assim pro governador, olha pela minha cidade. Olha, a gente tem a área continental, que nem eu fui na área continental quando eu estava fazendo campanha. E as pessoas da área continental, elas se queixam muito que quando chega um candidato que ganha a eleição, às vezes ele até mora na área continental, aí ele começa a receber aquele salário maravilhoso, né? Ele muda da área continental e ele esquece lá e fica tudo abandonado, cheio de lixo, rua sem asfalto, é horrível. Então, assim, como deputada, a pessoa, se eu conseguir ser deputada, eu posso trazer meios para a gente poder melhorar a nossa cidade, trazer empresários para investir na nossa cidade, indústrias para abrir. Se a gente consegue trazer indústrias, se a gente consegue trazer umas 3 indústrias para a nossa cidade, olha quanto emprego a gente vai trazer. E assim, e não é só isso, a indústria, ela patrocina a parte do esporte, da saúde. Se você vê assim, a gente tem a ArcelorMittal, né, que é aquela empresa de aço, e ela patrocina pelo Brasil inteiro Arte em Cena, né, que é um projeto que eles trazem a cultura para as crianças, tem um teatro gratuito, tem a parte da oftalmologia, né? Eles levam a criança para fazer exame, dá o óculos para a criança, dentista, né? E assim, nas escolas oferece materiais. Então, são empresas que chegam no lugar, ele não chega só para montar a empresa deles, eles também chegam para ajudar, para abraçar a comunidade e falar assim, a gente está trazendo empregos, mas a gente também se preocupa com os filhos de vocês. Então, assim, isso é importante. E trazendo esses empresários, a gente tem a crescer. Legal, então eles chegam com uma estrutura bacana, fazem dão uma arrumada na casa, né, no bairro, naquele local ali. Sim, empresas sérias, não é qualquer empresa não, porque se a pessoa chegar, vou trazer uma empresa, aí contrata uma empresa que é lá do parente do político. Aí complica, porque aí ele não vai fazer nada, ele só vai querer não pagar impostos, ele vai querer privilégios, vai querer as licitações só para ele, que aí ele, eu forneço tal coisa, então eu quero ganhar a licitação. E acontece muito isso. Então, assim, você tem que contratar empresas, você tem que trazer as empresas para cá, empresas sérias, empresas que realmente prestam e que vão fazer as coisas para a comunidade. Entendeu? Olha aí, Vicentino, uma ótima oportunidade aqui, ó. Estamos conversando com Érica Gasbarro, que tem projetos bons para a cidade, projetos para a área continental e já disse que é pré-candidata para o ano que vem. A deputada o quê? Federal ou estadual? Aí tem que ver com o partido, né? Quando eu tô no Avante. Então, assim, dependendo se o Avante for me apoiar, eu vou continuar com o Avante. Caso o Avante não me apoie, aí claro que eu vou procurar um outro partido. Mas, por enquanto, eu tô com o Avante, eles me representam, eu sou integrante do Avante, e eu espero que eles me apoiem na candidatura. E aí eles vão dizer se eu vou ser estadual ou federal. Legal, Érica. Tem mais pergunta aí, Fábio? Mais uma pergunta aqui, Érica. Você acha que, devido à pandemia, né, do ano passado, nas eleições, que te prejudicou, pessoas deixaram de votar em você porque não foram até as urnas? Então você acha que todos os pré-candidatos, os candidatos do ano passado, não só em São Vicente, mas na Baixada, na nossa região, foram bastante prejudicados?
com essa pandemia, ou você acha que não, que o povo já está cansado da mesmice, que o povo está descrente mesmo da política e não foram votar e só colocaram a desculpa na pandemia? É assim, votar, as pessoas tiveram a liberdade para votar independente da pandemia. Porque até quando a gente estava fazendo campanha, a pandemia sumiu. Por incrível que pareça, a pandemia sumiu. Aí um dia depois da eleição, acabou, voltou a pandemia. Então todo mundo está proibido de andar na rua, de fazer isso e aquilo. Então assim, a pandemia não atrapalhou não. Aí assim, eu acho que as pessoas escolhem, elas estão assim, tem as desacreditadas, tem as que preferem não votar, tem as que têm medo também, né? Que não vota por medo. Agora, assim, tem muitas panelinhas também, né? Você acaba, tipo assim, eu vou votar porque o fulano me prometeu cargo, me prometeu isso e aquilo. Tem também isso, né? Que as pessoas ficam iludidas. E não é assim, né? Quando começa uma gestão, quem está na equipe vai, é contratado, quem não era da equipe, não adianta você ir lá puxar o saco do político que não vai dar. Não adianta você levar flores, levar bombom, levar bolo pro político. Ele vai receber, claro, é presente, mas ele não vai te contratar. Entendeu? Então, assim, as pessoas tiveram a chance de votar, elas votarem quem elas quiserem. Assim, eu espero que na próxima eleição, como assim, a gente tem essa parte da urna eletrônica, que a gente tem o voto impresso, porque não sei se você lembra, teve um caso de uma moça na internet que ela tinha 1.500 votos, aí caiu o sistema. Aí depois ela estava com 50 e poucos votos. Então, assim, será que não teve marmelada, né? Então, assim, vamos torcer para a gente ter o voto impresso, que é muito importante a gente ter a segunda prova lá. Eu votei, tá ali no computador e também tá ali digitado, entendeu? Tem a prova 1 e prova 2, entendeu? Então, isso é muito importante. Olha aí, justiça eleitoral! E também, Caleb, peraí, eu também gostaria de falar uma coisa. Quando a gente está fazendo a campanha política, é muito importante as pessoas elas acreditarem na pessoa que vai lá e faz a campanha, mas é que não precisa ser rico, não precisa ter um monte de propaganda, não precisa nada. Ela tem que ser honesta, você tem que chegar e olhar para a cara do candidato e falar assim, olha, eu vou votar em você. Mas não porque o cara vai falar assim, olha, vota em mim que eu vou te dar uma cesta básica, eu vou te dar um emprego. A pessoa tem que começar a votar em gente honesta, porque você só vai mudar o Brasil, só vai mudar a sua cidade se você mudar as pessoas. Se você vota em vigarista, sua cidade não vai melhorar. Então, assim, você mesmo está escolhendo, é a sua escolha, a liberdade de escolha. Você foi lá, colocou o seu dedinho na urna, sim, para aquele candidato. Depois não adianta lamentar, você vai ter que capturar ele 4 anos para outra eleição, o povo se unir e tentar mudar de novo. E é assim que funciona a eleição. Cada vez que as pessoas fazem besteira, as coisas tendem a piorar. Porque quando eu era criança, meus pais... Eu lembro que meu pai levou eu no banco, era no Banco Banespa. E eu vi lá a foto de um cara na parede, eu falei assim pro gerente, ele é o dono do banco? Não, ele é o presidente do Brasil. Aí eu falei, quem é ele? É o Figueiredo. Aí eu falei, puxa, que legal. Nessa época eu estudava na base aérea, na ala 435, lá em Vicente Carvalho. E, assim, era uma escola muito boa, eu estudei no colégio militar, isso é muito importante. E depois que saiu o Figueiredo, entrou o Sarney. Aí o nosso país começou a desandar, porque aí veio o Sarney, aí veio o Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Assim, agora a gente tem a chance de mudar porque a gente tem o Bolsonaro. Por incrível que pareça, ele é indesejado por muitos e muito querido por poucos. Mas assim, é importante a gente colocar a mão na consciência porque ele está sendo vigiado 24 horas. Nunca nenhum presidente no Brasil foi vigiado 24 horas. Então não tem como ele roubar, não tem como ele fazer coisa errada. E assim, ele está sendo o melhor presidente do Brasil desde a época do Figueiredo. Eu, desde criança, eu sempre vi, eu acompanhei, eu fui crescendo, eu fui vendo os presidentes, né? O Fernando Henrique nos roubou com aquele plano real que a gente pagou a moeda, trocou o real, né? Trocou a moeda antiga pelo real e teve que pagar o dólar. E falou que não ia desvalorizar a moeda, né? E a gente pagou por isso. Fora o Collor, que confiscou tudo, o outro que tinha os fiscais do Sarney também, né? Um monte de coisa, cada um monta um plano maquiavélico para enrolar a população.
Então, assim, o melhor presidente que a gente tem é o Bolsonaro, que está aí na nossa mão. Ele ajudou na pandemia. Não vi nenhum presidente dar tanto dinheiro que nem ele deu para o povo. Nessa pandemia, ele mandou dinheiro para todos os estados. Se o seu estado está lá, que nem Manaus, caiu lá, não tinha oxigênio, não tinha nada, então, mas a culpa não é do presidente, a culpa é do governador, do prefeito, que colocou o dinheiro todo no bolso, porque que nem aqui em São Vicente, teve até uma tenda em frente ao Play, que ela custou 460 e poucos mil reais. Ela comprou uma super casa, né, com isso, mas era uma tenda lá, umas cadeirinhas, eu até cheguei para filmar. Aí eu falei assim, oi, aqui que tá atendendo o coronavírus? Aí a mulher, é assim. Aí eu falei assim, eu tô filmando, pode? Não, não pode filmar não. Eu falei assim, ué, por que não pode? É porque não tem autorização. Aí aqui não é não, aqui é negócio de maternidade. Ela mudou totalmente a conversa. E assim, lá era a tenda do Covid. Então assim, o Bolsonaro mandou dinheiro, o prefeito enrustiu no bolso, o outro prefeito, o governador, e foi uma festa, uma lambança. E agora eles querem, porque querem arrancar mais dinheiro do presidente, assim nosso país não vai para frente. As pessoas têm que colocar a mão na consciência, a gente tem que voltar a trabalhar, a gente tem que colocar as crianças na escola, como meus filhos passaram o ano inteiro sem estudar direito, todas as crianças do país inteiro sem estudar direito, então assim, perderam a oportunidade de estudar, porque um monte de escolas não deram aula suficiente, não estavam nem preparados para esse sistema online. Então assim, foi muito prejudicial. Então as pessoas têm que colocar a mão na consciência, não vamos mais receber dinheiro do governo não, porque o brasileiro tem mania de querer ganhar, de faturar, receber coisas de graça. E não é assim, o nosso país só vai para frente se a gente também trabalhar, colocar a mão na massa. Vamos ajudar o presidente não roubou ninguém, o presidente está ajudando, está querendo ajudar, então vamos ficar do lado dele. Não adianta a gente pegar e chegar e ser oposição se a gente não apoiar o presidente do nosso país. Você vê nos Estados Unidos, nos outros países, as pessoas apoiam o presidente deles, porque se você não apoiar o seu presidente, você não ama o seu país, você tem que apoiar o seu presidente, a não ser que ele roube, que nem eu falo, não tem política de estimação. Se o Bolsonaro fizer coisa errada, eu também não vou ser mais Bolsonaro. Esse é o recado da Érica Gasbarro, agora 4 horas e 50 minutos. Muito obrigado, Érica. O tempo na rádio é um tempo curto, mas foi legal você aqui dando a sua opinião, falando sobre São Vicente, São Paulo e principalmente sobre o nosso país. Érica, as suas considerações finais, os microfones da Esplanada estarão sempre à sua disposição. Seja muito bem-vinda à nossa rádio e sempre quando quiser voltar, vem bater um papo com a gente, tá bom? Tá bom. Então, é assim, eu gostaria de pedir para a população para a gente se unir, a gente começar a melhorar a nossa cidade, porque assim, a gente elegeu um prefeito, por mais que assim, eu não estou mais com o time do Caio, mas eu torço pela minha cidade. Então assim, não vamos mais jogar lixos nas ruas, não vamos fazer coisas erradas, vamos crescer, vamos mudar, vamos melhorar a nossa cidade. Eu sendo deputada, eu vou poder ajudar vocês. E outras pessoas também vão poder ajudar se a gente eleger candidatos da nossa cidade. Porque não adianta você chegar e votar para um candidato que é de outro estado, de outra cidade, que não vai fazer nada por aqui. A gente tem que trazer pessoas que são daqui de São Vicente, apoiar e falar, vai lá, faz, mostra o teu melhor. E assim, eu tenho certeza que eu vou lutar por vocês. E assim, vocês têm que lutar. Como eu sou uma cidadã aqui, eu pago impostos. Então, assim, eu vou no CREI, eu não tenho atendimento correto, como todo mundo não tem atendimento correto. Vamos lutar para o prefeito abrir esse pronto-socorro, né, que o Pedro Gouveia construiu, que está pagando aluguel, a gente não está usando. Vamos contratar, vamos fazer as licitações que tem que ser feitas, vamos torcer para tudo dar certo. E espero que o prefeito daqui da nossa cidade, ele honre com todas as promessas que ele fez, e ele faça as coisas realmente para a nossa cidade, para crescer. Se também ele não fizer, daqui 4 anos a gente troca. Aí foi dado o recado, Érica Gasbarro na Rádio Esplanada. Amanhã tem Dr. Caio Borelli falando sobre higiene bucal. Obrigado pelas perguntas da Érica e também do Paulinho Vieira. Agora, Fábio Vinhado e o Melhor da Tarde.